Chega de ficar calada. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast Elas Pode Mais. E hoje nossa convidada, Gisele Magalhães, colega, espero um dia a gente dividir o mesmo palco, Gisele. Vamos lá. Quem é a Gisele? A Gisele é uma mulher preta, mãe, atriz, professora de arte na rede estadual, conselheira de cultura em Poá, representante da Frente Popular pela Cultura do Alto Tietê, do Comitê Estadual da Lei Paulo Gustavo, participa do Fligsp, obrigado pela correção, e depois a gente vai saber o que é isso, que eu também não sei, e de diferentes grupos estaduais e nacionais que defendem políticas públicas para a cultura e está na diretoria da REC Brasil, da Rede de Economia Criativa. Ufa! Eu sou muitas. E tudo relacionado à cultura, né, Gia? Eu já estou íntima da Gisele, né? Mas antes da Gisele falar alguma coisa, eu vou passar para minha companheira, para minha amiga, Ana Paula. Olá, mulheres. Primeiramente, eu quero agradecer a Gisele com todo esse belo currículo, nos prestigiando aqui no nosso coletivo, no nosso podcast Elas Podem Mais. Quero agradecer a você que nesses últimos programas se inscreveu no nosso canal. Somos 111 agora e cada uma faz total diferença. Curta, compartilhe, comente. Faça parte desse coletivo, faça sugestões para que nós possamos trazer pautas que sejam muito caras para vocês, que sejam muito bem-vindas para o conhecimento de vocês e também para o nosso. Gisele, muito obrigada pela tua presença. É um prazer nosso, um prazer total nosso te receber aqui. E eu quero que você fale da Gisele criança, da Gisele antes de ser professora e dessa veia artística, de onde que veio. Muito obrigada a vocês pelo convite. A Gisele criança era uma menina muito tímida. Eu praticamente não falava, assim, era uma coisa assim de... Eu conversava muito com as pessoas que eu conhecia, mas assim, a Gisele na escola era uma garota muito tímida, sempre fui bastante estudiosa, mas eu não conseguia muito eu não conseguia mostrar as minhas ideias, eu não conseguia ter aquela segurança. Quando alguém ia falar comigo, meu lábio tremia. A apresentação de trabalho era aquela dor de barriga. Porque só alunos tímidos sabem o que é você apresentar um seminário com o lábio tremendo. Né? Exatamente. A voz não sai. A voz não sai. Então, eu era aquela que escrevia... O joelho bate no outro. Exatamente. E durante a minha infância, eu sempre gostei muito de brincar, de interpretar. Então, para mim, era brincadeira, assim, era brincadeira onde eu existia. Uhum. Então, era essa coisa de ver o final da novela, reescrever e fazer do meu jeito. Aí era junto com as primas. Eu tinha um primo, o Ronaldo, hoje ele trabalha bastante com marketing, com essa parte toda. E ele escrevia as histórias, a câmera a gente filmava. Então, isso era muito, muito bacana, era muito bonito. E aí, na escola, eu tive aquela professora, no 4º ano, que colocou vamos fazer uma peça de teatro. Né? Então, a partir dali, tudo que eu conseguia, aos poucos eu fui percebendo, né? Que tudo que eu conseguia jogar na interpretação parecia mais verdadeiro. Então, teve aquela coisa de ensino fundamental, e você vai... Toda aquela questão de... Que é difícil crescer, né? A gente tá aqui adulto, a gente às vezes esquece, mas é complicado esse período. E quando eu fui para o ensino médio, voltou aquele fantasma dos seminários, eu virei para uma professora de biologia e perguntei. Ela apresentou lá o seminário, falou que, vai ter esse seminário. Eu falei assim, nossa, será que pode ser teatro? Ela, como assim vocês fariam teatro? Aí eu tinha feito um grupo de amizade, são amigos meus até hoje, meus amigos do ensino médio. E a gente fez uma peça. A gente escreveu a peça, eu tinha uma amizade muito grande com um professor de biologia, o Jean, na época eu estudava aqui no Margarida de Cabiles, em Poá. E eu escrevi o texto, eu estava lá dirigindo, porque eu sou muito tímida, então eu queria só dirigir. E nessa de fazer a direção, eu pegava e mostrava como eu queria que fosse feito. Aí ele falou, não, Gisele, não dá para você ficar só atrás, você tem que apresentar.
E aí eu comecei a apresentar. E apresentar para mim era muito simples. Estar no palco, estar nesse lugar era muito simples. E a partir da arte, as pessoas começaram a me conhecer. Mesmo na escola, porque antes eu era aquela a Négia, a menininha calada tal. Certo. A partir do momento que eu comecei a me apresentar, então, olha, a menina da peça tal, não sei o quê. E aí foi tudo se transformando. E o magistério, como que entrou na sua vida a partir daí, a ser professora? Ser professora aconteceu na minha busca pelo teatro. Eu fiz teatro sempre presente nos trabalhos de escola. Eu pensava eu pensava em fazer veterinária, não sei o que. Aí eu tive uma perda da família de uma pessoa muito próxima da minha idade. E aí eu defini que eu não queria o teatro como hobby. Eu queria seguir ali. Porque eu pensava assim, eu posso morrer amanhã. Porque eu tive a perda de um tio que tinha minha idade. Eu falei, eu posso morrer amanhã. Se eu morrer amanhã, eu quero morrer fazendo o que eu gosto. Realizar hoje os sonhos. Isso, eu não vou deixar para amanhã. Eu não vou cursar. Eu lembro que minha mãe até citou a Marisa Hort, que ela é atriz, só que ela é primeiro formada em psicologia. Aí eu falei assim, não, eu não quero me formar em uma coisa para depois fazer o que de fato eu quero. E aí eu fui cursar artes cênicas. E quando eu fui fazer artes cênicas, eu sempre fui muito próxima dos meus professores. Aí teve eu fui fazer Teatro Escola Macunaíma, né? Eu sou formada técnica de atriz. Depois disso, eu conversando com os professores, passou por aquela questão de testes para televisão e tal. Na época ainda tinha muito aquela coisa do teste do sofá, né? Que felizmente parece que agora não é uma prática mais tão usual. Só que eu me revoltei muito com isso. Então eu falei, não, eu quero estudar, eu quero isso. Meu professor falou, você sempre foi estudiosa, vai cursar artes cênicas. Porque agora ele já tinha mais de 20 anos de carreira e ele estava tendo que voltar para a faculdade para poder dar curso de teatro. Porque senão ia ter que parar de dar curso de teatro. Por causa da formação. Por conta da formação. Certo. Aí por conta disso que eu fui estudar teatro, aí tinha bacharel ou licenciatura. E este professor, que é o Ariel Mosch, um excelente ator, ele me aconselhou, então faz licenciatura. Porque atriz você já é. Eu já tinha um DRT. Direção é nato. Você dirigindo, depois você pode se aperfeiçoar. Faz o curso de licenciatura, porque vai te garantir um pouco mais de estabilidade. Porque a arte, ela não te dá... Você consegue sobreviver de arte, mas ela não te dá... Não é aquela segurança, né? Do salário. Do seu padrão de vida, né? Isso. E aí ele falou, não, vai pensando assim e depois... E foi seguindo os conselhos de um professor que eu fui fazer licenciatura. Certo. Mas mesmo na faculdade eu me envolvi muito mais com produção cultural do que em aulas. Eu dava aulas assim mais em oficina, né? Eu fiz a minha faculdade em Ouro Preto. Federal de Ouro Preto. Federal de Ouro Preto. Então, Viajou. E, Gi, sim. Olha só a intimidade, né? A gente tá vendo agora e tá vivenciando a retomada da valorização da cultura. Uhum. E a gente tem uma lei aí que está em vigor agora, a Lei Paulo Gustavo. Isso. E você está muito inserida dentro dessa lei, né? Uhum. Eu posso afirmar que você conhece a Lei Paulo Gustavo? Paulo Gustavo? Isso. Desde o momento da criação. Desde o momento. Você participou da gestação, né? Da Lei Paulo Gustavo. Sim, porque eu comecei muito assim nessa coisa da Lei Aldir Blanc ainda. Uhum. Então, a Lei Paulo Gustavo foi logo depois. Sim. Né? Então, teve a primeira etapa da Lei Aldir Blanc, que foi quando todo o setor cultural teve que se mobilizar. E em Poá, a gente vivia uma situação muito complicada. Porque nós tínhamos até então, um secretário de cultura que não nos atendia, não ouvia, não tinha menor. E ele, que era o senhor Mário Sumirê, e ele saiu para disputar a prefeitura. No que ele saiu para disputar a prefeitura, eu gosto muito de falar o nome das pessoas, porque a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo referência. Aí, uma parte do setor cultural de Poá, nas figuras do Marco Sena, o Felipe, Delcimar Ferreira e o Barbeta, eles já colaram no Júnior que ia substituir o Mário Sumirê.
E o Júnior da locadora, ele não estava, ele falou pra gente que ele não estava mais a fim de vivenciar política, que ele estava ali cumprindo uma função, que era assumir por aquele momento. Só que era um momento crucial. Então a gente colou, eles conversaram com o Júnior, acho que umas 2 reuniões foram atrás dele, na terceira já me chamaram e depois eu não saí mais. Então a gente ficou em cima para saber como seria essa questão da lei emergencial em Poá, na cidade de Poá. Explica para nós o que é a Lei Paulo Gustavo. Tá. Por favor. Uhum. Então, vou por parte. Do que eu estava falando, depois eu volto, era da Lei Aldir Blanc. A Lei Paulo Gustavo, ela foi feita depois. É uma lei ainda emergencial para a cultura. E o que se constatou? Se constatou na Lei Aldir Blanc, aqui não tem muito como falar da Paulo Gustavo sem falar da Aldir Estão Blanc. interligadas. Pode Isso, voltar, à vontade. tá? Pode voltar. Na Lei Aldir Blanc, o que se constatou? Que foi a Benedita da Silva e a Jandira Fegali. Que havia um dinheiro no Ministério da Cultura, no Fundo Nacional de Cultura. Nesse momento, a gente já não tinha mais o Ministério, porque o Ministério foi dissolvido, nós não tínhamos mais o Ministério da Cultura, mas se tinha esse dinheiro no Fundo Nacional de Cultura e estava parado. E esse dinheiro não pode ir para lugar nenhum, graças a Deus. Porque A nossa salvação, né? Momento, foi, né? foi a nossa salvação, porque o presidente anterior... É o inominável, o inominável. Isso. O Esse daí, inelegível. ele tentou de todas as formas trazer esse dinheiro para o famoso orçamento secreto, né? Mas o que acontece? Se tem uma lei que diz o seguinte, que você tem os ministérios, cada ministério tem a sua verba. E com essa verba do ministério, quando se tem juros, lucros, vai direto para uma conta de cada pasta. E aí foi feita uma lei onde, se o dinheiro não for usado naquela pasta, ele não pode ser transferido para outra pasta. Porque o que acontecia antes é que deixava um dinheiro parado, que podia ser usado, não era usado. Aí, quando virava ano, ele ia para outro lugar. Isso eles chamam de mudança de rúbrica, né? Integrava outra pasta, Integrava outra pasta. Então, foi feita uma lei para que isso não existisse mais. Se o dinheiro é destinado para aquela pasta, ele tem que ficar naquela pasta. E o que acontece com o dinheiro da cultura? Ele gera lucro. Cada R$1 investido em cultura, quando você vai ver no dinheiro mesmo, volta mais de 1,5, né? De cada um. Falando apenas economicamente, sem contar de toda outra geração de renda que a cultura faz. Então, esse dinheiro do Ministério da Cultura, que ia para Lei Rouanet, outros programas de incentivo, eles eram utilizados assim, mas eles voltavam em lucro para a cultura. E esse dinheiro foi ficando, e ele não era usado. Entendeu? Então, daí surge esse Fundo Nacional de Cultura. Sim. E por conta dele... A lei aí foi uma grande luta de vários agentes, liderados pela Benedita da Silva e pela Jandira Fegali, mas foi assim, como que eu vou dizer? Foi uma grande força-tarefa. Para quê? Para que esse dinheiro fosse revestido para os artistas e para os trabalhadores da cultura. Porque quando aconteceu a pandemia, nós fomos o primeiro setor a parar. Sim. E até agora... O mais atingido foi a cultura. Né? O mais atingido. E até agora, nós, de fato, não voltamos com tudo. E quando se fala na cultura, você vai pensar o seguinte, é um direito. Né? Eu gosto muito de falar isso, cultura é um direito. Né? E ele está previsto para a gente na Constituição. E aí você vai falar, não, mas a lei de incentivo teve toda aquela de colocar com uma demonização, né, da lei Rouanet, mas não, a cultura, ela gera emprego, ela paga impostos, ela gera renda. E aí, por isso, o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura. Então, a Lei Aldir Blanc foi uma forma de devolver esse recurso para os trabalhadores que fizeram este recurso, né?
para os trabalhadores da cultura. E aí foi a primeira vez que esse recurso foi distribuído para todos os estados e municípios brasileiros. Aí a Lei Paulo Gustavo, o que acontece na Paulo Gustavo? Parte desse dinheiro é do Fundo Nacional de Cultura e a parte maior do dinheiro fica saindo do Fundo do Audiovisual. Por isso que na Lei Paulo 70%. Gustavo, mais de 70%. Por isso que na Lei Paulo Gustavo, o maior investimento feito é para o setor audiovisual. E aí as outras linguagens vão receber menos recurso, mas por quê? Porque a maior parte do recurso da Lei Paulo Gustavo foi o setor audiovisual que conseguiu. Sim. Então, o dinheiro da cultura, e essas leis foram criadas para que esse dinheiro voltasse para o profissional da cultura, que é esse profissional que foi extremamente abalado durante a pandemia da Covid-19. Gisele, você tocou rapidamente no assunto da demonização da Lei Rouanet. Nós tivemos uma campanha reiterada de falar que artista é vagabundo, que queria mamar nas tetas do governo e que toda a lei de fomento e incentivo foi retirada esse viés de dar lucro, de fazer com que ele multiplicasse todo o dinheiro investido e também a publicidade feita nessas leis. As duas leis que você falou posteriormente, a Aldir Blanc e a própria Lei Paulo Gustavo, elas têm caráter emergencial. Então, elas são feitas uma única vez, é feito esse repasse, e o que você vê da Lei Paulo Gustavo, que traz um recurso muito maior do que a Lei Aldir Blanc, né? A gente está falando de 3 bilhões e 800 milhões de reais, né? Dividido em todos os estados e as prefeituras e municípios. Como você vê isso depois? Entendeu? Depois, esse caráter emergencial, você acha que ele tem poder da lei se tornar uma lei permanente e substituir a própria Lei Rouanet e fazer esse fomento das artes? Então, a Paulo Gustavo não. A Paulo Gustavo tem esse caráter emergencial, ela acontece agora e não mais. A Lei Aldir Blanc, na primeira vez, ela foi emergencial. Ela teve esse caráter emergencial. Muitas cidades e estados não conseguiram utilizar o recurso da primeira vez. Então, teve que se fazer uma força-tarefa para que esse recurso pudesse voltar a ser utilizado, senão ele voltaria para o MINC. Que na ocasião não tinha. Mas então você teve que fazer toda uma portaria para que esse recurso fosse utilizado novamente. As sobras da Lei Aldir Blanc. Teve cidades aqui na nossa região do Alto Tietê que não conseguiram, porque na época, eu sei porque eu estava bem por dentro, os próprios vereadores da cidade falavam, aqui não tem artista, esse dinheiro nunca vai vir para cá. Quais municípios? Você pode citar quais municípios isso aconteceu? Por favor, se der para fazer isso. Tem uns que eu acho melhor não, porque agora aprenderam a lição de casa e estão fazendo um bom trabalho. Senão eu estaria ali apontando o dedo e então vamos... Se corrigiram. Foram gestores passados, né? Os atuais têm até me surpreendido e eu adoro ser surpreendida. Tá, gente? Positivamente. Na minha cidade, o pessoal chegou a me intitular de a braba da cultura, né? Tá certo. Então, a gente precisa de umas dessas em Itaquá. Eu não quer mudar para Itaquá? Eu já trabalho em Itaquá, né? Já, né? Depois a gente vai falar de Itaquá. Tá bom. Mas, por favor, mas assim, o que eu vejo de mudança é que se percebeu, ficou muito claro o quanto os nossos municípios não estão preparados na questão da cultura. Porque quando você pega e faz tudo isso da... Triste isso, né? Demais. Porque quando você pega e fala tudo isso da lei Rouanet, e você coloca a arte e a cultura nessa questão, e fala que é porque está mamando nas tetas do governo, você esquece que a economia criativa, que a cultura, como eu já falei, a cultura é responsável por mais de 3% do PIB brasileiro. É muita coisa. É muita coisa. E se você for ver incentivos, a gente não recebe nem zero. Está falando de 4 bilhões? 4 bilhões é muito dinheiro. E se eu te falar que o dinheiro que a cultura voltou para o Ministério da Cultura foi mais de 90 bilhões. Exatamente. Então, se a gente devolve mais de 90 bilhões... Como se devolver? Não, se a gente gera. Eu não falei... Desculpa. Se a gente gera
mais, O lucro, de né? 90 bilhões, receber 4 é muito pouco. Sim. É muito cafezinho. pouco. É um cafezinho. E aí, quando se fala muito dessa questão de, ai, não, mas é porque é incentivo, leis de incentivo. Gente, a gente dá mais leis de incentivo para a indústria automobilística. E eles geram um pouco mais de 2,4% do PIB. E detalhe, quando você está falando incentivo à cultura, você tem o produtor cultural, ele vai ter uma gama de ingressos gratuitos, de gratuidade. Ele vai oferecer uma contrapartida. Ele fornece meia entrada. A gente tem a lei de meia entrada. Sim. A gente gera mais incentivo na indústria. E eu não vejo ninguém dar meia entrada no carro. Eu não vejo cota. É isso. Que comparação interessante. Você não chega na geladeira, você não chega num grande magazine e fala assim, olha, eu quero a minha cota de eletrodoméstico. Não. E é tudo lei de incentivo. Por que se fala da cultura? Exatamente. Por que se coloca a cultura? Porque gera educação. Gera um povo crítico. Gera educação. E não é interessante. Né? É um povo crítico, né? A chata de Poá, né? A braba. Braba. Mas você fala que eu sou Não é chata também? interessante Vamos. a braba, gerar mais uma braba de Itaquá, em Poá, em Suzano. Não é interessante isso. E aí a gente vê por uma outra questão. Porque nós, mulheres, quando nos colocamos, somos sempre as bravas. É porque é braba. É porque é Tá mal lutando amada. pelos seus direitos, então é considerada... Raivosa. Raivosa. Mimizenta. Quando você vê um homem como deputados falando e gritando, tipo Feliciano, ai, tadinho. Mamãe falei, sabe? Coitadinho, é sempre... Nicolas ai, não Ferreira. sabe. Olha só como ela é coisa. Agora a gente tem... Felizmente, adoro. Gente, se vocês são contra mulheres na política, eu já coloco assim, assistam mais nossas deputadas. Exato. Que dão uma aula de política, Esqueçam o gênero e ouçam os discursos. Ouçam as propostas, né? Isso acho que qualquer mulher na frente de um plenário tem dado... Não qualquer mulher, não. Né? Tem mulheres que na frente do plenário têm dado, assim, uma grande aula de cidadania, de conhecimento. De políticas públicas. E eu falo das mulheres que defendem as causas femininas e que estão lá defendendo o nosso lugar de fala. Não está aqui para eu perguntar para você, mas me surgiu agora. Você foi candidata a alguma coisa? Tem pretensões? Fui. Políticas? Fui candidata à Câmara dos Vereadores em Poá. Na última eleição? Na última eleição. Eu acabei não fazendo muito a minha... Como fala? Não fazendo muito a minha campanha. Fiz 4 dias de campanha apenas, porque eu estava muito envolvida na questão da Audi Blanc. A Audi Blanc em Poá, nós que escrevemos os editais, nós que fizemos praticamente toda essa parte. E o que a gente conseguiu de forma voluntária. Junto com outras pessoas, aqueles que eu mesmo mencionei, né? Marcos Sena, teve Fernandes Júnior, que hoje está em Suzano, Delcimar Ferreira, Juliana Laval. Então, Luiz e Cris, que são professores de dança em Poá, nós que fizemos toda essa construção da lei Audi Blanc. Então, deixei isso à frente até mesmo da minha candidatura. Eu perguntei isso porque é uma possível candidata na próxima eleição. Possivelmente. Isso é bom, isso é positivo, né, Ana Paula? A gente precisa, exatamente o que você está falando, trazer mais essas mulheres, se espelhar nessas figuras que nós já conhecemos nacionalmente e ir à frente, tomar o nosso lugar de fala que nós não temos. Eu vejo assim, talvez até fuja um pouco da pergunta, mas eu vejo assim... A gente volta depois, fica à vontade. Eu me cansei... Quando eu me coloquei enquanto candidata, no primeiro momento, eu me coloquei no cenário político para defender ideias. E eu queria ajudar o partido, no caso, eu sou do pessoal em Poá,
faço parte do pessoal em Poá, e eu acredito nessas ideias. Então, o que eu queria era fortalecer, buscar, conhecer mais. Porque naquele momento do julgamento da Dilma Rousseff, eu olhei aquilo e falei, não dá para ficar em cima do Um muro. momento triste para a história, né? Icônico Sim. também, né? Falei assim, não, a partir de agora não dá para você ser apenas mais um. Você precisa fazer a diferença. E aí, quando você fala, a gente precisa mudar a política. A gente precisa de pessoas novas da política. E você olha a política e não tem ninguém novo lá. Não, sempre os mesmos. E você também não se coloca. Daí não tem como mudar, né? Exato. Então gente, de fato, foi naquela cansativa de eu não tenho quem votar. Eu não tenho quem votar. Eu não acredito. As pessoas que estão nessa casa não me representam. Então, vou me colocar. Perfeito. Então, foi muito nisso. Foi muito nesse cansaço. Nesse cansaço de você olhar as coisas e ver que não funciona. Eu moro numa cidade pequena. Uma cidade de 17 quilômetros quadrados com 17 vereadores. É como se você... Não, é sério, eu já pensei em, sei lá, colocar 1 quilômetro para cada um. Ó. Você cuida daqui, você cuida daqui, vamos ver. Porque é muito complicado isso. É, né? Gisele, você trouxe essa questão dos rótulos, né? Como a mulher, ela é rotulada, mais exigida, e na contrapartida, como somos também mais capacitadas, né? A capacitação das nossas parlamentares, né? Lá no Congresso Nacional, que gerou uma perseguição de gênero político total por causa dessa capacitação. A gente viu a questão da Dilma, que você também colocou, que era muito mais exigida, e a gente tem lá a carta do futuro do Temer, que vai falar que a Dilma não dava espaço para ele, que ela era muito fechada, que ela era muito isso, sempre colocando rótulos na mulher. E a primeira coisa que você coloca na sua bio é mulher preta. Que me chamou a atenção quando eu li. É ser mulher preta. A cena audiovisual sempre foi muito hostil para as mulheres pretas, para os homens pretos, para as pessoas que não fazem parte desse olhar eurocentrado da TV e do audiovisual. A lei, Paulo Gustavo, ela, além de colocar 70% para o audiovisual, ela também faz um recorte de inclusão. Sim. Totalmente de inclusão. O que você acha que isso resplandece em nós, mulheres pretas? Eu acho muito triste ainda ter que se fazer esse recorte. Mas o fato de se fazer resplandece em voltar o olhar. Porque se não está aí, é muito fácil esquecer. É muito fácil não ver. A Lei Paulo Gustavo não faz o recorte apenas falando da questão dos artistas, dos trabalhadores de cultura negros. Faz também falando das pessoas com deficiência. Faz também falando do indígena. E aí uma das coisas que eu tenho ouvido muito é assim, nossa, mas como que a gente vai colocar essa cota? Não tem tanto ator assim com deficiência. Mas quem disse que é apenas para ator? Diretor, programador, assistente, roteirista. Isso, é você enxergar essas pessoas como profissionais. Exato. É você saber que essas pessoas existem. E quando a gente fala nessas leis que ainda precisam, infelizmente, ter esse recorte, é a certeza que essa população vai ser vista. Porque se não tivesse, a gente nem ia perceber que elas não estão lá. É o apagamento, né? Teríamos o apagamento e um Brasil que não se enxerga no audiovisual. Sim. Né? Que não consegue se enxergar no audiovisual, porque nós não nos vemos lá. Nós, mulheres pretas, nós não nos enxergamos ali. E as que enxergamos são pouquíssimas. Isso. Né? São pouquíssimas e, às vezes, não traz essa cena artística da mulher preta, do homem preto, da periferia, do jovem periférico. Eu vejo muito assim, traz essa cena. Hoje em dia, a gente, por conta de tantas reivindicações, a gente tem tido essa cena. A gente tem tido mais. A gente tem atores como Lázaro Ramos que falou que se recusou a fazer sempre empregado. Sim. Porque é isso, é você colocar as pessoas, não colocando apenas naquele lugar. Ó, você pode, desde que seja isso. Por quê?
Né? Por que que Uma tem novela que ser... de época que precisar de escravo, Isso. você vai precisar de pessoas pretas. Né? Ai, gente, eu até perdi um papel numa novela de época. Porque, eu perdi um papel porque eu fui fazer um teste para elenco de apoio e precisava de escravos. E eu faço parte da diversidade brasileira, sou uma mulher preta, mas meus cabelos são lisos, naturais, porque eu também tenho descendência forte indígena. E naquele momento, para uma atriz que está começando, eles não iam fazer alguém para colocar um cabelo afro e eu não poderia estar com o meu cabelo em cena. Eu lembro, Bem falou forte. agora do Lázaro Ramos, e eu lembrei da Thaís Araújo, quando ela fez a primeira protagonista. Uhum. Como Chica da teve uma Silva. enxurrada de críticas. Acho que era Corpo Dourado, que ela era principal. Não, a Chica da Silva, né? Não, Primeira. não. Quando ela fez a protagonista, foi da... Foi a novela que ela fez com o Giannichini. Sim, não era Corpo Dourado? Não? Era Não lembro, não vou era lembrar. Não, Ela não fez vou com lembrar o Giannichini, nome. que ela- Isso. aham, sim, Era exatamente. maravilhoso. E ela Isso. recebeu uma enxurrada de críticas. Ela fez a primeira por ser Helena, né? Preta, né? Olha só, enfim. É igual hoje, mais recentemente, né? A Pequena Sereia. Sim. Exatamente. Tipo, é mais fácil você falar que existe uma sereia do que você aceitar que ela seja preta. Isso, uma situação que nos causou um espanto grande, nós fizemos na Arte Brasil, o diretor Cássio Pacheco, ele fez um protagonista do Primeiro Príncipe, um menino preto, Uhum. cabelo black. Uhum. E aí nós fomos assistir o musical do Pequeno Príncipe, que era... que tá na Globo agora, o menininho, né? Não sei o nome dele, infelizmente. Mas quando a gente chegou lá, aí tinha a repórter da Globo que tava ali para ver a reação das pessoas quando o menininho entrou em cena para fazer o Pequeno Príncipe, né? E daí, no intervalo, ela foi logo no nosso Miguel, que também, ela não sabia que ele tinha feito o Pequeno Príncipe também, né? Mas aí ela foi para perguntar para ele se ele estava se vendo, se sentindo representado naquela situação. Aí ele falou que ele tinha sido o Pequeno Príncipe também, que causou um espanto, né? Foi para um programa da Globo, Globo Repórter, inclusive, Entendi. que passou. Mas e essas coisas têm que continuar acontecendo. E ainda falando nessa questão, aí eu veio até numa coisa bem delicada, porque é delicado mesmo, porque há dois discursos ali, e eu acho que a gente pertence a todos. Eu sou contra a gente se colocar em gavetinha, sabe? Sim. Sou totalmente contra isso. Então, quando vem essa questão da Pequena Sereia, aí fala muito eu ouvi várias questões falando, nossa, mas é tudo mimizento, agora tudo é preto, agora tudo é isso, tudo... E antes era tudo branco e ninguém reclamava. Ninguém reclamava, Né? Então tem esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu vi uma influencer falando o seguinte... Tá, mas a África, né, quando você pega a coisa da diáspora, existem várias lendas, várias histórias africanas, lendas, e que nós temos esse apagamento. Por que não fazer mais? E a minha pergunta é, por que não fazer mais? Mas mesmo nesse por que não fazer mais, por que que uma sereia negra também continua... causando tanta polêmica. E por que não fazer os dois? Eu vou né? colocar, né? Porque se você pensar da diáspora africana e a chegada dos orixás ao Brasil, Iemanjá é negra. Sim. Ela é negra. Ela é uma orixá negra. E ela é colocada no Brasil, por causa do secretismo religioso, como uma mulher branca, cabelos lisos, compridos, que sai de dentro do mar, que mais lembra a Vênus, né, que é a imagem de Vênus, do Sim. que a Iemanjá negra, porque ela teve esse apagamento. Então, quando traz a Pequena Sereia com esse recorte diaspórico africano, ele também traz essa necessidade no nosso estudo, é a arte trazendo a educação, né? É a forma, por isso que nós vemos também muito ataque à arte. Né? Porque ela traz essa reflexão, traz assim, consegue trazer para nós um olhar para além dessa questão de somente o autor, o diretor escolheu aquela personagem. Não, aquilo tem um sentido, aquilo tem... E se nós formos buscarmos, e a arte faz isso, da gente se aprofundar, a gente chega nas raízes das coisas, né? Então é importante que a mulher preta tenha essa consciência, esse olhar e se veja representada e vá atrás disso, né?
Isso dá um outro programa. Porque a gente poderia entrar aqui na questão da paixão de Cristo. Eu vejo ali a Cindy Araújo, todo ano fazendo a paixão de Cristo em Arujá, e o desejo dela é colocar Jesus negro. A Opereta já fez. Então, mas a gente não consegue colocar ali. Pelas questões religiosas, não se deixa colocar, né? É muito forte isso, até falando, fazendo recorte, olha só, colocar 3 mulheres para falar da Anitta. A gente vai e volta, e a gente sabe de que mulher, assim, né? A gente vai e volta e a gente chega num acordo aqui. Homens que estejam nos assistindo, paciência, respira, porque eu sei que as mulheres mulher, estão dando conta. Então, o que eu vejo, quando você falou essa questão essa questão da paixão de Cristo, né? Eu faço parte, já desde 2018, do Passos da Paixão em Poá. E a primeira vez que eu fui assistir, eu não fazia ideia de como era, né? E quando eu vi o que a Opereta faz, e pega a história de Cristo, e pega a história de Cristo, acaba sendo um plano de fundo, assim, um plano de fundo, porque vai contar toda uma história. A primeira... Um plano de fundo político, né? Uma história completamente política, sim, né? Sim. E se coloca Cristo não nesse lugar de... dessa figura bíblica e tal. Você coloca Cristo como um ser que existiu, passando por aquelas passagens, e aí respeitando essa história de vida, e vai mudando. E isso é o plano de fundo, porque é uma história que todo mundo conhece. Sim. E aí vai ressaltando outras coisas. A primeira que eu assisti deles, que foi quando eu falei assim, não, na próxima eu tenho que estar. Porque assim, indo para a questão da mulher, quando eu me tornei mãe, eu fui lá para Ouro Preto, fiz faculdade de artes cênicas, trabalhei muito nessa questão da produção. Venho para cá, faço concurso público, né, para entrar no estado de São Paulo, e eu me torno mãe. Então, quando eu me tornei mãe, foi que eu entrei. Eu entrei na educação já como efetiva numa escola, né? E aí eu passei mais ou menos 9 anos só na sala de aula. Eu diminuí a minha atuação na cultura, eu diminuí a minha atuação na arte, em função disso. E aí, quando eu volto e vejo a Opereta, e depois na Opereta, no espetáculo Passos da Paixão, que eu retomo o trabalho ao palco, foi porque a primeira apresentação que eu vi da Opereta, que foi em 2017, eles colocaram Brasília. O Conselho que Condena Cristo era representado como se fosse o Supremo Tribunal. Exatamente. Nós tínhamos um Pilatos que era a caricatura do Temer. Sabe? E por aí. Tem um ditado que diz que a história só se repete, né? Então foi muito bonito. Agora eu não lembro se era o Pilatos ou se era outro. Mas assim, sabe, a forma de como foi ser colocado, aí eu percebi que não era apenas o Passos da Paixão, vai além para a paixão de Cristo. E eu vejo isso, infelizmente nossos gestores ainda não vê, mas eu enxergo o Passos da Paixão como um patrimônio cultural e material na minha cidade. Exatamente. Que existe há mais de 20 anos esse espetáculo. E que no último fez praticamente sem apoio nenhum da prefeitura. Que triste isso, né? Então, aí a primeira que eu faço, a primeira apresentação quando eu tô no elenco do Passos, foi um espetáculo voltado para a juventude. Foi um espetáculo onde se colocava, deixava de plano de fundo aquela fala de Cristo, deixai vir as minhas criancinhas. Então, ele tinha toda essa questão com a juventude. Depois, nós fizemos um outro que foi um dos palcos mais bonitos, foi o palco mais bonito que eu já subi na vida, que era voltado para essa questão do retirante, do imigrante nordestino, porque Cristo é um imigrante, né? Sim, quando ele tem que fugir. Então, nós fizemos um cenário... Isso não se nega. Nós fizemos um cenário todo focado com aquele, parecia cordel, sabe? Sim. Todo colorido, tudo muito bonito, com contadores de história, foi lindo. O terceiro, que não aconteceu, foi porque quando deu a pandemia, a gente estava, acho que há 15, 20 dias de subir no palco. Aquele espetáculo ficou para cada um de nós.
ia ser lindo, porque a gente já sabia que não ia ter recurso da Prefeitura de Poá. E a gente ia fazer o espetáculo mesmo que na raça, então era maravilhoso e ia ser meio musical. E uma das músicas que a gente cantaria era uma versão, na verdade a tradução literal de uma música que fala da América Latina, Latinoamérica, que fala assim: vamos caminhando, aqui se respira a luta, vamos caminhando, eu canto porque se escuta. Né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Não, depois, o espetáculo deste ano, em Poá, teve Passos da Paixão. E nós fomos para um bairro totalmente negligenciado pela prefeitura. Não foi aqui no centro? Não foi no centro. Não foi no centro. Porque o que eles impuseram para que fosse no centro descaracterizaria o que era o espetáculo. Um espetáculo popular, aberto e gratuito. Então, o espetáculo Passos da Paixão, este ano em Poá, foi realizado na Vila São Francisco, que o pessoal conhece como Raspadão. Então, foi um espetáculo incrível, potente, e que, para ele acontecer, a gente contou, inclusive, com o apoio dos cinegrafistas da TV Diário, que foram fazer uma reportagem, e aí, de repente, ele se viu que ele tinha que nos ajudar na iluminação, porque foi escurecendo, Sim. E a gente não tinha iluminação. Então, foi uma coisa assim, da câmera da reportagem nos ajudando a filmar, e as crianças que se apresentaram no coral, as crianças da comunidade, e foi uma das coisas mais lindas que eu vivenciei em arte, e embaixo, com a luzinha do celular, para iluminar o espetáculo para os outros assistirem. Nossa. Mas, incrível. A nossa conversa está indo, está voltando, mas a gente se acha aqui, né? Sim. Então, você está no Comitê Estadual da Lei Paulo Gustavo. Vamos voltar lá na Paulo Gustavo, onde a gente parou lá. E a Lei Paulo Gustavo diz assim: ela dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural. Vou repetir: destinadas ao setor cultural. Exato. A serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Nós nos conhecemos numa dessas conversas ali na cultura de Itaquá. Sim. E aí nós participamos de um debate, você foi bem enfática ali. Foi onde eu pensei, eu tenho que levar essa mulher para conversar com a gente sobre a Lei Paulo Gustavo lá no nosso podcast. Porque tem uma verba destinada à reforma de um cinema. De salas de cinema. De salas de cinema, isso. Exatamente. Tem um recurso, eu não lembro agora o valor, mas é mais de 100 mil, destinado a isso. Aqui em Itaquá, nós não temos uma sala de cinema. Não temos. Tínhamos há anos atrás, mas não temos mais. E aí a gente abriu uma discussão sobre isso, né? Que essa verba vai... Mas não tem... Como vai reformar um cinema que não existe em Itaquá? E daí você entrou nesse debate também, né? E aí o rapaz foi indagado, né? Como é que vamos usar uma verba para uma coisa que inexiste na cidade? Para fazer uma licitação, né? Exatamente. E aí ele ainda disse assim: nós vamos voltar a falar com o MINC, o Ministério da Cultura, porque ele já nos deu o aval para usar essa verba, a prefeitura usar essa verba. E como você indagou, ele falou: tá, então a gente vai retomar essa conversa com o MINC. Na outra reunião, ele disse que o MINC autorizou a prefeitura pegar essa verba para usar. Para eles vão comprar, a prefeitura vai comprar um material lá, o equipamento, para transmitir uma sessão lá de cinema. E daí? Se a lei diz que essa verba é destinada ao setor cultural, não para o ente federativo. E daí? Como que a gente procede nisso? Eu vejo o seguinte: a partir do momento que a prefeitura, e eu não tenho eu não tenho acesso neste momento aqui aos argumentos utilizados, mas a partir do momento que o Ministério autoriza, o que cabe a nós, enquanto população, que ainda questionamos isso, ficar de olho para ver como vai ser feito. E garantir que, da forma como seja feito, que a população tenha acesso. E que os artistas da cidade de Itaquá sejam beneficiados. Porque eu me surpreendi muito com a cena do audiovisual Itaquá, que eu desconhecia. Eu estive presente aqui em Itaquá, estive presente em Ferraz, cheguei aí em Guararema, Mogi,
Porque e conversei com todos os gestores do Alto Tietê, e indo para além do Alto Tietê, conversei também, porque a gente acaba seguindo aquela linha do Condemate, né? E aí tem tanto Guarulhos quanto Santa Branca, que de fato não se entende, não se identifica enquanto Alto Tietê. E o que nós percebemos é algo que a Lei Aldir Blanc, ela deixou muito, muito evidente, que é o despreparo dos nossos gestores em lidar com cultura. Exatamente. E Que é muito triste. É muito triste, porque nossas cidades ainda têm uma Secretaria de Cultura. Uhum. Ainda tem. Muitas vezes quem está à frente são pessoas que desconhecem a cultura. Mas eu acredito que aqui está com a secretária, parece que ela tem uma história com a cultura, e tem algumas cidades que têm uma história com cultura. Só que desconhece a questão da gestão na cultura. E é uma coisa assim, se já é difícil para os gestores, é muito difícil para o artista também. Então, o que a gente vê? A gente vê que são vários pilares que têm que ser rompidos, que tem que conversar. O artista precisa entender mais de gestão. E a gestão precisa entender mais os artistas. Tem que sair um pouco do palco. E ler a lei. Porque na lei, Paulo Gustavo, para nos ajudar aqui no debate, o artigo 14 diz assim: é vedado aos entes da federação utilizar esse recurso para custeio exclusivo de suas políticas e programas regulares de apoio à cultura e às artes. Uma coisa bem... resumindo, isso está falando, eu vou usar alguns exemplos aqui. Falando em Poá, Poá não pode usar esse recurso para a festa da orquídea, que é algo que Poá sempre fez. Ferraz não poderia usar para a festa da uva. Itaquá tem um outro programa, arte no bairro? Arte nos bairros. Não poderia. Sim. Tem que ser para o artista. Sim. Então tem que ser para o artista, para o produtor. E aí nisso pode-se conversar e deve-se conversar e criar uma agenda cultural para a cidade. Porque é um recurso, é o maior recurso da história deste país. É o maior recurso. Você falou de algum órgão fiscalizador. Isso. Porque assim, quando vamos falar do Sistema Nacional de Cultura, a lei Paulo Gustavo, ela vem até com uma tarefa de corrigir algumas questões que nós encontramos na dificuldade na Lei Aldir Blanc. Uma delas é diminuir esse distanciamento entre sociedade civil e setor público. E a Lei Paulo Gustavo também traz uma questão, que é o fortalecimento e a implantação do Sistema Nacional de Cultura, que existe há mais de 10 anos, mas que pouquíssimos estados e municípios participam. Então, no Sistema Nacional de Cultura, a gente fala do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que deveria ser deliberativo. Nós temos cidades que não têm, tem outros que têm, e ele é consultivo. Em Poá, ele se tornou deliberativo depois de muita batalha e nessa retomada que a gente teve na construção dos editais da Lei Aldir Blanc. Eu falo que foi um trabalho voluntário, mas não foi gratuito. Porque a gente pegou e colocou firme. Tá, vamos fazer, mas o Conselho de Cultura vai ter que ser deliberativo. A presidência não vai poder ser só do secretário de Cultura. Porque era muito engessado a lei do Conselho. E a gente conseguiu modificar a lei nessa questão do Aldir Blanc. Então, quando eu falo em órgão fiscalizador, nós já temos o Conselho. Dentro do Conselho, nós temos o Fórum de Políticas Culturais. Isso tudo pertence ao Sistema Nacional de Cultura. Aí tem a Lei Municipal de Cultura e um Plano Municipal de Cultura. Todos os estados e municípios, eles tiveram que assinar, agora faltam alguns, falta bem pouquinho, eles precisam assinar um compromisso de implantar até julho de 2024, então a gente está falando dos gestores atuais, não dá para passar para o outro, de implantar o Sistema Nacional de Cultura no seu município. E aí as cidades que não possuem o conselho, ou aquelas que têm um conselho que a sociedade civil entende como um conselho aparelhado, que aconteceu muito. Nós temos em Itaquá um conselho... Vamos cortar um pouquinho, por causa que vai atrapalhar muito. Uma furadeira.
Já deu 49 minutos. Aí tem Depois duas a gente perguntas Vai, boas. marca aí pra mim, Angélica, 49 e 50. 49 e 30. A gente vai e volta. É. Coisinha. É que é muita coisa, né? E Não, Você lembra sim. onde você parou agora? Sim, Tá, falando do Ah, se conselho sou de eu? Poá. tá bom. se sou eu não lembro. Você mais. estava falando como estava o conselho de Ah, Itaquá. eu tava Você falando, precisa eu- falar do eu- conselho eu- de Se eu- começar Itaquá. barulho de novo, aí já para, tá bom? Tá bom. Tá. Na hora. Tá porque aí eu corto, depois a gente volta. Uhum. Fala que você estava falando assim. Aqui em Do Itaquá conselho. nós temos um conselho que é. Você vai Continua? mudar? Eu. Então tá bom, 49, 50 e 40. Marca aí pra mim. 49 Sim, não, 50 e 40. 52,40. e 40. Isso. Tá. 3, 2. Peraí, volta na Angélica, né? Isso. É. Tá, vai. Você está falando do conselho. E quando nós temos no município um conselho que não tem um artista? Não tem um artista. Tem alguém ali que coordena um grupo de crianças que faz teatro, faz dança. Mas a pessoa não é artista. E os conselheiros não têm um artista. Então, aí a gente tem algumas questões, eu acho que é o calcanhar de Aquiles da cultura brasileira. No conselho, a gente tem que rever, o jeito é rever a lei do conselho, a lei que instituiu o Conselho de Cultura na cidade de Itaquá, e rever, e aí você vai precisar ter um diálogo com os legisladores, que no caso são os vereadores, rever essa lei e garantir que nela existam artistas, fazedores de cultura e produtores. Tá? Então, isso é algo que tem que ser previsto na lei. E isso é uma demanda da sociedade civil e do setor cultural. Só que, ao mesmo tempo, você tem que trazer essa discussão dentro do setor cultural e colocar no setor cultural pessoas que se coloquem para fazer. Porque é muito fácil cobrar. Nem é tão fácil assim. Uma coisa é você cobrar. E quando a gente está falando da cultura nessas... Vou falar, na nossa região, sempre foi aquela cultura do balcão. Eu vou conseguir a peça, eu vou conseguir o show, porque eu sou amigo do ciclano que trabalha na cultura. É sempre a troca de favores, né? Então, a gente estava muito nesse lugar. E quando você está muito nesse lugar do balcão, é difícil você brigar por políticas públicas da cultura. Porque quando eu estou brigando por políticas públicas da cultura, se eu tenho o meu lugar no balcão, eu estou colocando o meu lugar em risco. Sim. Porque eu estou colocando aquele dinheiro, não vai ser só meu. Eu estou dividindo para todo o setor cultural. E aí, pode ser que eu entre, pode ser que não. E quando você se coloca para... o conselho não tem um artista. Mas na cidade de Poá, existem artistas que querem tomar esse lugar do conselho? Porque esse lugar é deles. Mas tem que saber se na comunidade artística de Itaquá existem. Porque esse é um problema que eu tenho em Poá. Nós temos um setor cultural, a gente está se reunindo, a gente está se encontrando. Mas e na hora de falar, eu vou ser conselheiro, eu vou assumir essa função? Porque o que a gente não pode esquecer é o que é o Conselho de Cultura. O Conselho Municipal de Políticas Culturais, ele é um órgão fiscalizador, mas do qual você não recebe um centavo para participar. Quando o Conselho de Poá vai metade sociedade civil, metade setor público. O setor público, as pessoas são indicadas. E aí, se tem aí vai depender da lei de cada município, se tem um entendimento que ele está sendo indicado, então que não precisa. Tem municípios que acham que tem que ser no horário comercial. Tem outros, que no caso de Poá, a gente defende que não seja no horário comercial. Porque no horário comercial a gente não consegue sociedade civil. E aí, se a gente, enquanto sociedade civil, não recebe para estar no conselho, por que o do setor público vai receber para estar no conselho? Porque se ele está trabalhando no horário dele, se a reunião é no horário dele de trabalho, então ele está recebendo para isso. É a reclamação que a gente ouve. São várias questões. Da administração, né? Que os artistas não participam. O último fórum que eu fui foi numa segunda-feira às 15 horas. Uhum. Então, aquele que você foi, nós éramos em 100 pessoas, no último tinha 50 no máximo. Uhum. Segunda-feira, 15 horas.
Nós tínhamos E veio uma questão da divulgação, né? Eu fiquei sabendo um dia antes, porque acho que foi você que me mandou. A gente não consegue divulgar. Não tem divulgação porque não faz parte do rodeio, né? Porque se é do rodeio, daí tem divulgação em massa. Ana Paula, você queria falar alguma coisa? Eu quero falar assim, eu quero voltar num ponto que eu acho crucial. E eu gosto de falar a palavra sempre letramento, porque é a forma da gente aprender. Então, eu vou falar de letramento cultural. Você falou que os artistas, ele tem que se aproximar do conhecimento da gestão. Sim. Porque são duas coisas afastadas. A gente tem uma lei de fomento, que é para fomentar artistas e principalmente artistas populares. E esses artistas populares desconhecem essa lei, os mecanismos com quais esse fomento, esse dinheiro chegue até eles. E muitas vezes a alegação do gestor público é: nós não temos artistas. Então, nós vivemos aqui na nossa região uma questão de cidades muitas vezes tidas enquanto dormitório. Sim. E temos muitos artistas que fazem isso no seu momento vago, fazem isso no final de semana, porque precisam estar com uma profissão, com uma outra profissão. E muitos desses não se reconhecem enquanto artistas. Então, você já começa por aí. Você vai falar de uma lei de incentivo e você tem que mostrar para o cara que o trabalho que ele faz é artístico. É arte. E você conhece isso muito quando você fala dos mestres. Nós temos vários mestres aí, quando você vai falar em cultura popular, que tem o seu trabalho, mas que foi uma coisa que foi passada de família para família, e fora isso é professor, e fora isso tem uma outra profissão, e não reconhece o seu trabalho enquanto artístico. E aí, para essa pessoa, você vem um edital e ele pode ganhar algum, tá bom, porque ele já não estava esperando. E aí ele não sabe também participar do edital, atender às exigências daquele edital por falta de conhecimento. Então, a gente tem lá um contador de história, uma pessoa que faz teatro de fantoche, marionetes, né? E aí uma infinidade de produções artísticas, mas que esse pequeno artista, além de não se reconhecer como tal, ele não conhece o caminho para chegar a esses editais. E aí vem a questão da defesa de políticas públicas para a cultura. Porque quando você fala em políticas públicas para a cultura, cabe a quem? Se tem uma Secretaria de Cultura, cabe a ela. Cabe a ela tanto ir lá e mostrar para esse cara que ele é artista, como também fomentar formas de que ele participe. Cadastramentos, né? Fomentar o cadastramento para ajudar e para facilitar o trabalho da secretaria. Mas o artista, ele não precisa estar em nenhum cadastro para participar da Lei Paulo Gustavo. Sim. Só que ele estando no cadastro facilita. Facilita o reconhecimento, no sentido assim, não de reconhecer que é artista, mas no sentido da cidade entender que ele existe. Exatamente. E vai também de uma questão, sabendo que você tem. Por isso que é muito importante as consultas públicas. Sabendo que você tem um artista, que tem essa dificuldade com o edital, tudo isso, por que não fazer um trabalho que seja oral? Um edital que seja oral, no qual ele pode se apresentar o seu trabalho, e assim ele tem acesso a esse recurso, mas junto com isso você precisa trabalhar formas para que ele possa se aperfeiçoar e ser capaz de participar de outros editais. Eu nunca tinha visto isso, você apresentar um projeto para um edital de forma oral. Eu vi esses dias. Sim, já aconteceu. Que bom. Acontece em editais estaduais também. Mas eu acredito que, assim como eu não tinha essa informação, muitos também não têm ainda essa informação, que isso deve ser divulgado e deve ser cobrado para quem vai fazer o edital, colocar ali no edital, pode ser apresentado o teu projeto de forma oral. Então, você pode apresentar ele de forma oral. Mas aí vem uma questão que foi o que a gente estava falando, do órgão fiscalizador. Então, se por acaso, se a cidade tem um conselho de cultura, é o conselho. Agora, se a cidade entende que o seu conselho de cultura não te representa, você pode sim fazer um fórum, fazer uma reunião entre os conselheiros, chamar os gestores e falar, nós precisamos ter um comitê da Lei Paulo Gustavo. E aí, nesse comitê, para ganhar
legalidade, Sim. assim, fosse, é interessante o quê? Acho que dá para ser uma simples portaria, né? E aí com pessoas, tanto da sociedade civil quanto do setor público, para que se conversem, não adianta ser só um e não ter o outro. Sim. Você precisa ter esse diálogo para fortalecer. O setor público tem que entender que o artista ele não está só apontando o dedo. E que bom quando o artista aponta o dedo, porque te mostra que você está errando, Exato. Claro. né? Mas a gente tem que compreender isso. Tá. Gisele Magalhães. Estamos aqui com Gisele conversando e de uma forma assim, a tua explanação foi uma forma muito didática. Eu espero que os gestores ouçam e assistam essa nossa conversa. Eu queria te chamar a atenção, eu estava olhando as suas redes sociais. E a gente vasculha a vida das entrevistadas. Stalker. Estava stalkeando ali por algumas horas, eu te stalkeei. E daí eu vi a tua defesa ampla aos contadores de mentira de Suzano. E Sim. vi, inclusive, que você sofreu uma represária pela defesa desse grupo. Mais uma. Mais Fica conta. Mas quem são os contadores de mentira? Primeiro, para depois você falar o que está acontecendo com eles. Por favor, Vamos lá. Gisele. Os contadores de mentira, eu vou contar de duas formas. Primeira, os contadores de mentira é um grupo De Suzano. de Suzano que existe há 28 anos na cidade de Suzano. Eu gosto muito de falar primeiro assim pelo emocional. É um grupo que a primeira vez que... Percebo no teu olhar a emoção. A primeira vez que eu os vi, eles me calaram. Eles me calaram de todas as formas que vocês podem imaginar. Eles me calaram na destreza do trabalho deles, da arte, do corpo, da fala. Me calaram com uma história que eu amo. E foi a primeira vez que eu me senti com vergonha por ser brasileira. No sentido de... O primeiro espetáculo que eu assisti do Contadores de Mentira foram eles contando o nome do espetáculo Adiós Paraguai. E eles contando sobre a Guerra do Paraguai. E eu lembro que quando eu estava na 6ª série, eu fiz um documentário sobre essa Guerra do Paraguai. Eu fiz não um documentário, né? Teve que fazer um seminário. Lembra que eu era muito tímida? Então, sim. eu escrevi o seminário inteiro. E aí, uma pessoa que não tinha feito nada, eu falei, se apresenta? Ela foi lá para apresentar, para ganhar a nota. E até hoje ela é conhecida como Salada Lopes, porque ela não entendeu minha letra. E ela falou... Fez uma salada. E ela falou Salada Lopes ao invés de Solano Lopes. Então, desde ali, é uma história, assim, que voltou quando teve acho que foi um jogo do Sub-20 de futebol e um jogador brasileiro xingou um jogador do Paraguai. E aí ele pegou e falou, você não tem o direito disso, o brasileiro não entendeu. E meus alunos, né, porque eu estava em sala de aula, hoje eu trabalho na diretoria de ensino, meus alunos falaram, professora, mas nada a ver, o cara, isso tal. Falei, você precisa entender o contexto. E eu falei da Guerra do Paraguai. Sim. Porque eles têm uma profunda mágoa brasileira. Mais uma vez... É um genocídio, né? Foi um genocídio. A Guerra do Paraguai é um genocídio. Depois, gente, vale a pena vocês pesquisarem, mas, mais uma vez, nosso país do lado errado da história. E assim, o Paraguai era uma potência industrial naquela época. A América Latina seria muito diferente. E se acabou com toda a população de homens e crianças no Paraguai. Então, o povo paraguaio tem uma grande mágoa. Contadores de Mentira ganhou um PROAC, que é uma lei de incentivo estadual, e eles percorreram todos os países fazendo um documentário e descobrindo a história para criar esse espetáculo. Então, foi assim que eu conheci o Contadores de Mentira. E quando eu falo que eles me calaram de várias formas, porque eu, mulher preta, latino-americana, sempre construção, eu sou formada por uma universidade federal, e na universidade a gente conhece muito, e eu sou uma apaixonada do teatro grego. Continuo apaixonada pelo teatro grego. E aí eu me dei conta o quanto eu conhecia pouco a América Latina.
a cultura da América Latina. Exato. E eu estou reconstruindo isso, eu tenho Contadores de Mentira como esse grupo que pesquisa profundamente a arte na América Latina. É um grupo reconhecido por universidades internacionais. É um grupo que tem universidade que tem disciplina eletiva que estuda o trabalho deles na cena brasileira. Referência. É um grupo que é referência no mundo em teatro, na pesquisa. E daí o que está acontecendo em Suzano que estão querendo acabar com eles? Sim, o que acontece em Suzano, eu não vou dizer, eu não sei dizer o porquê. Mas o que eu vejo é o seguinte, é um grupo de 28 anos que existe, que leva Suzano para o mundo, que é reconhecido não apenas na América Latina, mas na Europa, tanto que são a Europa, a América Latina e vários grupos brasileiros já se colocaram nessa defesa. Contadores de Mentira fica. E o que acontece? Esse grupo, ele teve que sair de um outro espaço que eles tinham em Suzano, eles já foram despejados outra vez. E aí, eles conseguiram a concessão de 5 anos para utilizar um terreno, fica do outro lado da linha em Suzano. E nesse terreno, eles construíram um teatro do nada. É um teatro de contêineres. Eu convido vocês até pensando na ideia que o nosso roteirista teve lá, para filmar ali, porque é um teatro lindo, incrível. Ele é incrível. Ele é um dos teatros mais bonitos que eu já vi. Tem pessoas que colocam ele como um dos teatros mais bonitos do mundo. Ali é Jardim Santa Helena, Jardim Helena. Isso. É do lado de baixo da estação, né? Isso. Eu não lembro muito bem o nome ali do jardim, mas é ali. E aí, o que acontece? Eles fizeram esse teatro com contêineres. Esse teatro custou mais ou menos 450 mil. Foi dinheiro de vaquinha e dinheiro desses editais que o grupo consegue, porque a cultura gera renda, gera imposto, né? Gera emprego. E construíram esse teatro, estão lá há 5 anos. É um grupo que diverge da gestão da Secretaria de Cultura de Suzano. Tá aí uma das explicações, então. Além de divergir, porque a Secretaria de Cultura de Suzano, acontece coisas em Suzano. Sim. Acontece muita coisa em Suzano. Mas o fato de acontecer muita coisa em Suzano não significa que todos estão incluídos. E aí você precisa estar ali conversando com os artistas para saber de que forma acontece lá. E eu não vou entrar nesse mérito, que não é o caso. A questão do Contadores de Mentira foi que, além de ser esse polo cultural, nesse período de pandemia, 5 anos só daquele terreno, eles fizeram mais de 340 ações culturais. Durante a pandemia. Não é pouco. É, muita coisa. Tá? Eles trouxeram um festival internacional. Além disso, eles auxiliam e eles continuam ali para fazer trabalhos assim, trazem estudantes. A diretoria de ensino de Suzano fez várias ações dentro do espaço do Contadores de Mentira. Eu vi várias fotos ali com alunos de uniforme. Isso, eles fizeram encontro de gremistas, encontro da sala de leitura. Eu mesmo quis levar para lá, só que como a gente é Itaquá e Poá, Suzano fica difícil, né, para você levar os professores, isso, então. Mas, além disso, eles fizeram também, ele tem sido um espaço de resistência e de acolhimento à população LGBT. E a parada de Suzano do ano passado, eles ainda estão processando a população, o grupo LGBT que organizou a parada, ainda tem um processo em voga. E aí, o que acontece? Eles não deixaram acontecer, né? Eles não queriam deixar e depois acusaram de ter ocorrido várias coisas assim, que sujaram, que não sei o quê. E, gente, eu me arrependo de não ter tirado foto do depois, porque eu participei do ano passado, participei desse ano e eu não vi nada. Eu não fui assaltada na parada, fui assaltada depois. Entendeu? E o que acontece, assim, em Suzano, para deixar bem claro, agora é o Valmir, que está enquanto prefeito de Suzano, prefeito interino. E ele é secretário, ele é como vice e ele é o secretário de cultura.
E aí, o que que tem? O Contadores de Mentira recebeu uma notificação em abril. Eu sei disso desde lá, gente, é que eles pediram para não jogar, colocar em público. Recebeu uma notificação em abril que eles deveriam deixar o espaço, porque seria feita a ampliação do terreno, a ampliação de uma UBS que fica ali próxima. O Contadores teve acesso ao projeto dessa UBS. Não atinge o local, para ser bem sincero, não atinge nem o local inteiro da própria UBS. É aquela reforminha, sabe? Mas falaram que ia ter um projeto de amplificação. Beleza. E esse primeiro cai, tanto que a prefeitura nunca mais falou nisso. Aí, no segundo momento, o que acontece? O Contadores pega e começa a mobilizar pessoas, várias pessoas. Entre elas, até o Zé Celso, que recentemente nos deixou. E, dada essa mobilização, a prefeitura recua e fala o seguinte, não. Então, eles ampliam o prazo. O prefeito Axuxi, né, ele já tinha falado que ia manter esse decreto de utilização por 5 anos, só que aí se amplia o espaço e se tem um decreto de 6 meses. E este decreto de 6 meses, uma coisa que é inédita. Gente, se alguém conhecer outro decreto de 6 meses de concessão pública, me avisa, tá bom? A gente tem de 30 anos para empresa privada. Sim, exatamente. E aí coloca esse decreto de 6 meses apenas e coloca uma série de questões. Coloca assim, apenas atividades culturais. Ok, quem vai determinar o que é uma atividade cultural e o que não é? Sim. E aí a gente entende, lendo o decreto, eu entendo que é relacionado a essas coisas que não tem a ver com o palco, que seria, entre elas, o apoio ao LGBT. Gente, isso é só suposição. Não, tá? Se não está claro, a gente pode imaginar o que a gente quiser. Então, e a lei o que tem que ter tenho. Transparência para que não Isso. abra para esse tipo de interpretações errôneas, né? Então, quando coloca isso, aí você... Ai, mas eu deixei ampliação. E aí fala que o contador expressou conta. O secretário Valmir fala diversas vezes que é uma questão que o contador não quer prestar conta. E se ele prestar conta, ele vai ter direito ao espaço. Só que aí teve uma entrevista que ele pega e compara o Contadores de Mentira à PAI. A PAI tem um consórcio com a prefeitura. É uma outra coisa. O grupo Contadores de Mentira, ele fala que não, que o grupo não presta conta. Gente, entra no @Contadores de Mentira. Na bio, tem todos esses documentos, tem o decreto, tem o primeiro que ele falou que não existiu, que colocaram para eles saírem do espaço até dia 31 de julho. Aí tem esse decreto de 6 meses e tem essa prestação que o Valmir chama de portfólio. E depois ele pega e coloca na rede social uma resposta com todo o currículo dele, que eu só me pergunto, como alguém com todo esse currículo chama aquilo de portfólio? Não, eles só estão dando desculpas para tirar o pessoal do lugar que eles estão. E daí, nessa tua defesa aí, você recebe um documento da prefeitura não assinado, dizendo para você retirar o que você disse nas redes sociais. E eu não fui a única que recebi. Não foi a única. Todas as pessoas que se manifestaram em suas redes sociais receberam este documento para que nós tirássemos o conteúdo que eles achavam... Eles falam que é mentira, que faltava com a verdade, e para eu retirar. Só que esse documento vem com o emblema da prefeitura, vem colocado enquanto Cultura Suzano, mas não é assinado. Fala para eu tirar o conteúdo das minhas redes sociais, mas, primeira coisa, eles colocam este documento numa rede social que eu não coloquei o apoio do Contadores nessa rede, eu coloquei em outra. Já começa por aí. Uhum. Segundo... São perdidos. Eles não falam qual conteúdo é. Eles falam, qualquer defesa que você fizer aos contadores de mentira tem que ser retirada. Não, então, é tão amplo, né? Não, eles não falam qual conteúdo é, eles não falam onde eu errei, eles não falam onde estava mentira. Tanto que eu acho que, eu não sei se outra pessoa postou isso, mas eu postei o documento e eu perguntei. Eu falei que o documento, na minha opinião, é vergonhoso, né? Porque uma Secretaria de Cultura que não assina o seu próprio documento. E aí vem uma questão,
Eu faltei com a verdade? Onde que eu Onde? faltei? Onde? Me fala onde foi. Me coloca, me esclareça. Porque se eu faltei com a verdade, eu quero ser esclarecida. Eu não tô aqui para propagar fake news. Muito pelo contrário. Eu tô aqui para apontar onde elas estão. E aí cada um que tire suas conclusões. E aí ele coloca e pede para retirar. Assim, abertamente. Não vou retirar. Não, nem tem porquê. Não tem porquê dentro Documento dessa... tão vazio que eu não posso nem chamar de documento. Não, é intimidação. Além disso, contadores de mentira eles receberam o boletim, eles foram atuados, a prefeitura fez o boletim de ocorrência contra eles que não tem um motivo. Eles tiveram que responder na delegacia. Tá sendo uma perseguição política. O contadores de mentira, e eu acredito que isso vai ficar como uma mancha para a cidade de Suzano e para a região do Alto Tietê, vão se tornar exilados políticos em pleno 2023. Eles vão ter que retirar o teatro do seu local, ir para outra cidade. Acho que duas ou três cidades já se ofereceram para abrigar o contadores de mentira. Uma delas com uma concessão de mais de uma década. Porque é um grupo que, onde eles estiverem... Eles levam cultura mesmo, né? Conhecimento. Eles agregam. É um grupo que agrega demais. É um grupo reconhecido internacionalmente. Para ter uma ideia, entre as pessoas que saíram em defesa do contadores de mentira, eu só fico na dúvida se a prefeitura mandou para ele também, né? O Eugênio Barba, que é um maior teatrólogo vivo, Sim. mora na Dinamarca, fez um vídeo lá da Dinamarca em defesa do contadores de mentira. O professor da Universidade do Reino Unido também fez. Várias isso para mostrar companhias. como uma gestão, quando quer destruir a cultura, inventa coisas, fala em verdades, ameaça para terminar com a cultura. Eu acho complicado, assim, quando isso vem de um secretário da cultura, quando isso vem de alguém que se diz do setor cultural, que eu sei que já foi ator, já foi isso. Tem um vídeo que ele fala que lá atrás, no início da construção do terreno, que ele foi lá, que ele foi um dos que estava junto, que ele apoiou contadores. Então por que mudou agora? Sabe? Eu uso muito a sabedoria da minha mãe. A minha mãe sempre fala o seguinte: você não sai por aí falando quem você foi. Ninguém pergunta quem foi. Você pergunta quem é. Quem é? Então, o que Valmir, enquanto secretário de Cultura, está falando contra o Contadores de Mentira? Porque ele fala que o Contadores não prestou conta. Mas em nenhum momento o grupo foi chamado para fazer isso. E outra, se você pega o primeiro decreto, eles nem tinham obrigação de prestar conta. Por quê? Porque o único apoio da prefeitura ao grupo Contadores de Mentira é a concessão de um terreno, que eles têm que comprovar que fazem atividade para beneficiar a população de Suzano. E isso está mais do que comprovado nessas mais de 800 páginas do que o Valmir chamou como portfólio. E nada melhor, ninguém melhor do que você para vir aqui defender um grupo referência no nosso estado. Sim, não, referência no mundo. No mundo. O Contadores de Mentira é um grupo referência mundial em teatro. E recentemente, esse mesmo secretário falou que o grupo faz passeios pelo mundo com verba pública. Sim, verba que não é de Suzano, e não é passeio, é turnê. É ignorância mesmo, né? Chega a beira a ignorância, né? É uma perseguição ignorante, né? É um ataque que eu, sinceramente, eu não consigo entender para quê. Nós estamos hoje aqui recebendo a Gisele Magalhães e ela trouxe essa infinidade de conhecimento da cultura, mas ela também tem uma cena muito forte de defesa das mulheres. A gente vai assistir um pedacinho da peça, né, do curta, por Mary e por todas.
Mais uma boca calada, mais uma alma ceifada, onde o nosso desespero não tem voz e o silêncio prevalece. Essa dor que gera, essa dor que mata e que todo mundo esquece. Sinto que passei minha vida dando murro em ponta de faca. A faca da cozinha em que acham que sou obrigada a cozinhar. Cozinha da casa onde me sentir segura é só mais um jeito de falar. Queria mais amor, queria sentir menos pavor. E isso não é coisa de mulher. Isso é o necessário para a vida. Vida que um dia me deram. Vida que dei sem perguntar a quem. Vida que me tiraram sem um porém. Vida que se tornou estatística lá na página 100. Estupro culposo não existe. Existe o dinheiro, o machismo, corrupção, submissão. Mesmo assim, em meu coração, mora a coisa mais importante que existe: a esperança. Além dessa defesa que nós assistimos, ela também traz assuntos sobre o suicídio, a depressão e várias questões do adoecimento psíquico da mulher. Gisele, você pode falar um pouquinho sobre essa sua atuação para nós? Sim. Eu vejo assim, o artista ele precisa se expressar. E nesse momento que a gente teve de pandemia, e que a gente estava muito isolados, né? Sem poder a arte. Eu sou formada em teatro. Teatro é a arte do coletivo. A gente tá lá sempre junto. Então, eu fui participando de vários momentos assim que a gente se colocou como desafios de atuação. E nisso, eu fui abordando a questão da depressão. Então, isso foi um trabalho realizado junto com a Opereta no Mãos à Obra. Então, eu tenho um curta de 1 minuto que fala sobre essa questão da depressão, que a pessoa na tela, essa felicidade que acontece só na tela. Porque na tela estão todos felizes, maquiados, momentos maravilhosos, e fora dela. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu vi o meu abismo. Eu me vi no fundo do abismo e voltei. Quando falo de depressão, eu passei mais de 6 meses dentro de numa cama. Eu sei falar disso. Eu sei sentir isso. E é aquela imagem que ninguém... hoje se fala muito na depressão enquanto mimimi, não sei o quê, do jovem, vai colocando, que tem aquelas pessoas que querem... Gente, o depressivo, ele não mostra que está depressivo. Dificilmente. O depressivo, geralmente, ele traz um sorriso. Tanto que não é à toa que a gente vê tantas pessoas aí que cometem suicídio e você não faz ideia. Comediantes famosos, de Hollywood, inclusive. Você não faz ideia. Não faz Porque ideia. ninguém quer vestir a cara da depressão. Exato. Geralmente as pessoas escondem. Então, dentro disso, eu tenho um curta que é o Só, falando dessa questão da mulher. Eu tenho uma outra que fala sobre a questão de uma mulher prostituta. Eu tenho esse que é Por Mary e por Todas Nós, que vai trazer essa discussão do estupro culposo. Culpabilizar a vítima, Isso, né? da questão da Mary Ferrer, que o fato de até hoje se duvidar Sim. dela é absurdo. E eu sei que bobeando vai ter um monte de perguntinha aqui fora, porque tem uns hacks que vai indo depois de tudo que eu falo desse caso. Porque, assim, você colocar a culpa
na mulher. E esse foi um trabalho que eu fiz na Audi Blanc Poá. Esse trabalho ele já foi para fora do país, ele já foi apresentado numa mostra na Alemanha. Nele, eu coloco essa questão de você falar da mulher a partir da roupa que ela veste. Exato. Então, todas as roupas são minhas, porque tem momentos que eu quero estar com uma saia comprida, tem momentos que eu quero estar com uma saia curta, tem momentos que eu quero usar decote. E sou eu. Eu sou muitas. A gente tem isso, não é sempre a mesma coisa. Só que, dependendo da roupa que você veste, você vai ser intitulada de uma coisa ou de outra. E quando você fala da questão da violência sexual, nem é sempre uma roupa curta, não é uma roupa que te faz ser violentada. Nós somos violentadas o tempo inteiro. Nós somos violentadas, aí eu vou entrar numa questão muito delicada. Inclusive por outras mulheres. Sim. Quando falta a questão da sororidade. Sim. Quando você pega o julgamento. Por quê? Porque quando a gente fala da mulher, quando a gente fala não apenas da mulher, mas quando a gente fala da mulher, quando a gente fala da pessoa preta, quando a gente fala da população LGBTQIAPN+, a gente está falando de minorias que são silenciadas, que são desumanificadas por todos. Né? Então, é uma situação muito complicada. Gisele, tivemos uma conversa muito esclarecedora sobre cultura, sobre arte. Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada. Quem vai assistir vai ter uma aula de graça sobre cultura, sobre leis que regem a cultura. E a gente só tem a te agradecer por você ter passado essas horas aqui com a gente, no nosso podcast Elas Pode Mais. Obrigada, Gisele. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos, todas e todos, né? Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Eu vou deixar com vocês depois um pouquinho do que é cada uma dessas coisas que você falou, que eu faço parte, né? Sim. Tá? Porque eu acho que a gente não esclareceu todos, o tempo é muito não curto. Deu tempo, não deu tempo. E a gente falou sobre cada coisa, gente. Meu agradecimento a todo mundo que está assistindo e dizer, assim, nas minhas considerações finais, que a cultura é um direito. E quando você não se sente, quando você não tem acesso à cultura, significa que a gestão pública está tirando um direito que é seu e que é um dever da gestão. Tá bom? Nos siga. Compartilhe, comente, sigam a Gisele nas redes dela, assistam esses vídeos que são fenomenais. E muito obrigada a todas. Obrigada. Foi? Não, Esse assunto, muita coisa. eu vou trazer você de volta aqui para falar sobre esse assunto do Chega de sofrimento psíquico, ficar seus vídeos são calada, decorando o ano.